Olha, Joaquim, aqueles que estão nos ouvindo, que ainda estão na Maranata, é aquilo que eu sempre falo: saia, e saia logo da Maranata, deixe esse lugar. Esse lugar não é bom para criança, não é bom para jovem, não é bom para senhoras, não é bom para idoso. Né? Eu acho que ali é um péssimo lugar para você se casar ali dentro, como eu já falei. Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. Nessa live de hoje nós temos uma convidada especial, a irmã Roseli, né? E nós vamos fazer a apresentação da irmã Roseli. Irmã Roseli Maria de Carvalho Fonseca Pereira, nascida em Itapetininga, interior de São Paulo, morou em São Paulo e depois veio para Brasília em 1985 para estudar na Academia Nacional de Polícia. É formada em Direito e estuda Teologia na FATAD. Casou-se em 1988 com Solon Lopes Pereira. Tiveram 3 filhas: Rebeca, com 29 anos, Raquel, casada com Gustavo, está com 26 anos, e Ruth, com 24 anos. Raquel, né? Para quem não sabe, a nossa advogada, a melhor advogada do Brasil. Né? Glória a Deus. E tem outros talentos, né? Bailarina, né? Tem um canal dela também, né, irmã? Maravilhoso, né? Isso mesmo. E a Ruth, né? Eu vejo a Ruth nas lives, mas no Facebook. Ruth é mesa tenista. Gente, que coisa. Tá cheio de prendado aí. E a Ruth cuida também das redes sociais do canal Maranata Anátema. Que coisa, hein? Muito bom. Junto com a colaboradora Samira, né? E Rebeca. E a Rebequinha é que pinta quadros, é? Isso mesmo. Ela é pintora, Rebeca. Já pensou, Rebeca, pintora de quadro. Maravilhoso. Já vai acabar encomendando o quadro dela, né? E falando de Rebeca, né? Nós temos algo em comum, né, irmão Roseli? Nós temos filhos especiais, né? Eu tenho a Sara, que tem 28 anos, né? Infelizmente a Sara não anda, né? Não fala, não senta. E a Rebeca, ela nasceu com um problema na coluna. Isso. A pergunta que eu tenho para a irmã pode nos contar como foi o nascimento da Rebeca, uma vez que vocês já estavam na Maranata? Como foi? Sim, nós já estávamos na Maranata. Eu me converti, fiquei ainda 3 anos jovem na Maranata. Depois nós casamos, conheci o Solon lá no trabalho, lá na Polícia Federal, nós nos casamos. Né? Depois veio a Rebeca, a nossa primogênita, a nossa primeira filha, e ela veio com esse problema, ela nasceu com mielomeningocele. O mielomeningocele nasceu com espinha bífide, ela tem uma deformidade na coluna, nasceu com hidrocefalia também, e por conta disso ela tem uma paralisia nos membros inferiores, e ela se locomove numa cadeira de roda. Né? Até hoje ela se locomove só na cadeira de roda mesmo. Né? Sou eu que cuido da Rebeca, sou eu que dou banho, o Saulo me ajuda quando pode. Né? Tem uma moça que fica aqui durante o dia também, que antes de eu ir trabalhar, me socorre também. Né? Mas a Rebeca, né, o que eu queria contar, e até aproveitar esse espaço, né, que o canal está me dando, né, para contar como que foi. Né? A Rebeca, quando ela nasceu, e a gente não esperava por isso, né? Nem eu, nem o Solo, ninguém estava pensando que a Rebeca viesse com toda essa dificuldade dela, né? Com esse problema congênito da Rebeca. Né? A gente não esperava por isso. Eu acho que nem a Igreja Maranata também esperava por isso. Né? E a Rebeca ficou 40 dias internada. Ela nasceu e com 24 horas de vida ela fez uma cirurgia para fechar a coluna. Depois ela fez uma outra cirurgia para instalar uma válvulazinha, né, dentro assim, do cérebro dela, que ela tem até hoje, já foi trocada algumas vezes. E eles não sabiam o que fazer com o que aconteceu com a gente, né? Eu lembro que o que eu quero deixar assim, claro aqui, né? Isso, olha, não me traz assim desconforto, nem me traz mágoa nenhuma.
quero deixar isso bem claro, né? Mas é só para contar o que acontece quando acontece um caso que ninguém está esperando. Como você vê que é uma igreja despreparada. Naquela época, a Rebeca ficou 40 dias internada aqui no Golden Garden, aqui em Brasília, e ela praticamente não recebeu visita de nenhum dos irmãos. Eu lembro que o pastor Hélio foi uma vez lá, ele era o nosso pastor na época, pastor Hélio Peixoto. Eu lembro da irmã Yati com a Graça, filha dela, que foram algumas vezes lá também, foram as pessoas que mais foram nos visitar, foram essas duas irmãs, porque, por sinal, nem estão mais na Maranata. Também tinha a irmã Ivone com a Naira, que a Naira também parece que não está mais na Maranata, e foi um ungido e um diácono, na época, que eram muito amigos do meu irmão Delfino, né, que o Delfino era diácono, mas por uma questão de amizade mesmo, eles foram, fizeram uma oração lá pela Rebeca, né, isso tudo, né, estou contando até porque eles não estavam sabendo lidar com isso, né, a Rebeca fez outras cirurgias, eu tinha telefone em casa, né, e eles nem para telefonar, para dizer como é que foi a cirurgia da Rebeca, e cada cirurgia que ela passava, como ela era muito bebezinha, eles até falavam, a gente não sabe se ela vai passar por mais uma cirurgia, né, porque era muito, tinha pouco tempo de vida a Rebeca, né, tinha um mês, depois outro com 2 meses, com 3 meses, foi indo assim, né, e eles nem a gente voltava depois com a Rebeca para casa, ficava uns dias internados, a gente voltava com a Rebeca para casa. Nem para ligar lá em casa, sempre ficava uma pessoa lá em casa para perguntar, e a Rebeca, como é que tá? Sobreviveu, está vivo? Nem isso, né? Então a gente vê assim que eles, nesse ponto, eles falharam muito nesse ponto, né? Foi assim, muito falho mesmo, né? Outra coisa também, que depois a Rebeca, ela foi crescendo, ela ficou num carrinho, né? A gente comprou um carrinho, que nem existe aqui no Brasil, era um Caster. Depois o Saulo vai colocar a foto aí também para vocês verem, da Rebeca no Caster, e a gente levava a Rebeca na igreja com esse Caster. Era bem interessante, porque como ela era pequena, ela não podia ficar numa cadeira de roda, ela queria brincar com as outras crianças, então ela ficava nesse Caster ali, a criançada empurrava ela, tudo tal. Mas nisso eu já tive a Raquel, e logo depois veio a Ruth. A diferença é muito pequena entre a Raquel e a Ruth. É de 1 ano e meio a diferença entre elas, né? A Raquel, eu fiquei grávida da Ruth, parece que a Raquel estava com 6 meses quando fiquei grávida da Ruth, acho que 8 meses, né? Eu sei que é 1 ano e meio de diferença entre elas, né? Então eu levava o Caster no carro, o carrinho da Raquel, e tinha que levar o carrinho da Ruth, sem contar aquelas bolsas cheias de mamadeira, de coisa tal. E eu tinha um carro grande, sempre tivemos um carro grande, né, por necessidade mesmo, né? E graças a Deus, eu sempre falo assim, que na época, quando a Rebeca nasceu, né, eu já trabalhava, o Solo também, e a gente não precisou de nenhum recurso da Maranata, porque se a gente precisasse, eu acho que já sabe, né? Eu acho que ninguém ia atender a gente em nada. Então, graças a Deus, nós tínhamos um emprego, tudo, né? Então, a gente conseguiu, tinha um bom também, um convênio médico, a Rebeca era chamada tal de Baby Golden, né? Na época, né? Isso, né? Então, eles cobriram toda essa parte cirúrgica da Rebeca, né? E as outras coisas, consulta, até hoje, né? Tem muita consulta, muito remédio, muita coisa que a Rebeca, o tratamento dela se estende até hoje e vai sempre, né? Sempre ela vai precisar de cuidados especiais, a Rebeca. Então, eu ia para a igreja e a gente tinha uma caminhonete, uma D20, e já com 3 crianças, né? E eu levava toda essa bugigana na caminhonete, né? Parava ali na frente. Pelo menos isso eles faziam, sabe? Eles deixavam ter uma vaga ali na frente para chegar com a caminhonete, pelo menos isso, né? Eu parava e ia descendo, tirando as coisas do carro e tal, né? Porque o Solo, ele trabalhava no TCU, até hoje ele trabalha, então ele saía do TCU e ia direto para a igreja, né? E eu ia de casa com as meninas, ia tirando todas as coisas do carro, né? E às vezes ele chegava em cima da hora, eu chegava antes, né? Às vezes ele não ficava na mesma igreja que eu. Nisso, o que eu estou querendo contar para você é que os obreiros, eles simplesmente ficavam assistindo,
Eu parando a caminhonete, descendo aquela tampa pesada da caminhonete, tirando, levava. Voltava, tirava, levava. Voltava, tirava, levava. Esse processo era uns 10 minutos, 15 minutos. Daí eu entrava, pegava uma criança, levava. Pegava outra, levava. Pegava a Rebeca, depois... Olha, pensa bem, né? A dificuldade. E o que eles faziam? Nada. Né? Ninguém ali nunca me ajudou. Né? Eu lembro que o Solo, depois ele foi ordenado pastor, acho que em 99, se não me engano, 2000. Eu sei que em 2000 ele assumiu uma igreja, logo, acho que foi em 2000. Aqui no Lago Norte, embora nós não morávamos aqui no Lago Norte na época, nós morávamos lá no condomínio em Sobradinho, ele assumiu a igreja aqui do Lago Norte, e eles colocaram o Solo aqui. E nós viemos, né? Trouxe as meninas, porque era o dia da, como é que chama? Da posse dele, como é que chama? Eu esqueci o nome. Eu acho que é posse, eu acho que ainda é posse. Né? Pois é, nesse dia aí, né? Então vamos lá, né? E a hora que eu vi, gente, uma escada na igreja, uma escada que não tinha nem descanso. Então a escada aí ia alta e comprida, não tinha descanso nenhum, ia direto lá para cima. Daí eu só fui carregando a Rebeca no colo, né? Outro que eu acho que fui eu, né? Que obreiro nenhum nunca se mexia com nada. Eu levando a cadeira da Rebeca, nisso eu acho que ela já estava na cadeira, nessa época ela já estava numa cadeira de roda, e a gente colocava a Rebeca então na cadeira. Aí eu vi a situação ali e falei, Solo, não dá, não tem condições, né? Não dá para ficar todo dia subindo aqui nessa escada com a Rebeca, vai acontecer alguma coisa, vai os dois para baixo, né? Então eu falei assim, não, eu vou ficar lá em Sobradinho mesmo, e procurei uma igreja, eu já estava nessa igreja, e era toda a terra, e a Rebeca falou assim, melhor eu ficar aqui mesmo, né? Falei para o pastor, pastor, melhor eu ficar aqui mesmo. Não, então fica aqui, irmã. E o Solo ficou aqui em outra igreja, bem afastada, né? Em outro lugar, né? E assim foi indo, né? Eu continuando, tirando tudo do carro, levando, tal, para cá. E tinha uma outra igreja, então era essa aí, que tinha um estacionamento de brita, era no setor de mansões de Sobradinho. Essa igreja tinha um estacionamento de brita, eu parava a caminhonete nesse estacionamento de brita, e não tinha como eu descer com a Rebeca e colocar ela na cadeira, porque a cadeira não corria, não dava. Eu tinha que pôr a cadeira lá dentro da varanda, e carregando a Rebeca até a varanda, e pôr ela na cadeira. E os obreiros, o que eles faziam? Nada. Eu lembro que nesse setor de mansões tinha uns 8 obreiros, altos, grandes, fortes, e eles não faziam nada, ninguém se mexia ali com nada. Né? E daí o Solo, como ele estava aqui, então, no Grande Colorado, ele chegou, então, a conversar com o pastor na época, né, que era, como chama, coordenador de área, né? Chegou a conversar com o pastor e falou assim, olha, pastor, está acontecendo isso, isso, isso. Então é melhor eu ficar junto com a Roseli, né? Ele, tá bom. Mandou, no outro dia mandou o Solo para Sobradinho, mas mandou debaixo de uma disciplina. Que eles chamam de uma disciplina branca, porque o Solo foi lá conversar com ele e solicitou. Isso é incontestável, né? Normalmente, desculpa eu cortar a irmã, mas normalmente quando acontece, ele está querendo fugir de uma revelação, né? Mais ou menos assim, né? Na verdade, ele tinha que contar a dificuldade dele ali para a igreja, talvez ele num grupo de exceção, dizer o que está acontecendo, esperar uma revelação. Assim mesmo, assim mesmo. É isso mesmo. Eu acho que era esse que era o processo. Ele foi um pouco ingênuo, né? Eu costumo dizer que na Maranata a especialidade deles é atrapalhar o ministério. É dissolver a família, separar as famílias. É um negócio difícil, tá? Eu vi muito disso, tá? Muito disso. Eu falo, gente, que negócio é esse, né? Que absurdo, isso a gente contando, que a gente vê o absurdo, né? Depois que passa, às vezes na hora você não percebe. Eu sei que daí, como ele foi sem uma revelação para lá, né? Ele ficou numa disciplina branca, ou seja, ele ficou junto com outro pastor, né, que se chama pastor auxiliar, né? Ele ficou então como pastor auxiliar junto com outro pastor, né? Sendo que tinha igrejas lá em Sobradinho que não tinha pastor. E aí passou uns meses, tal, naquele desconforto, tudo.
Aí depois abriu uma outra igreja lá e deslocaram o solo para lá, e daí eu fui junto com as meninas. Aí nós ficamos lá um tempo, passamos para outra igreja, até que depois a gente acabou então saindo da Maranata. Mas eu, Joaquim, eu nem tenho, como dizem, a irmã está se vitimizando, né? Não é nada disso, eu só estou contando para vocês que uma situação dessa, a coisa mais natural do mundo, não é, Joaquim? Você Exatamente. tem isso, tu Exatamente. fica lá junto com ela, não é não? Exatamente. É família. É família. Família! Ainda mais na situação que a senhora estava. Ainda mais na Pois situação que é, a senhora estava. Entendeu? E aqui, a irmã Roseli, há uma problemática seríssima dentro do Ministério da Maranata, né? Se o pastor, ele não é chegado à liderança, ou ele não tem um certo apreço com algumas uhum, situações que acontecem, quanto mais longe da casa deles puder colocar e atrapalhar a vida deles, coloca. é, Ainda mais se souber que está discordando das doutrinas reveladas. Você imagina que revelação, né? pois Entendeu? é. Aí eles mandam para aquelas igrejas bem de longe, aonde tem que subir, de preferência tem lombo de jumento, né? Mais ou menos assim. Por quê? Porque tem que atrapalhar, porque não tá obedecendo o Senhor, que na realidade é uma obediência a um grupo, né? Entendeu? É. Mas é muito Não, mas difícil. só terminando aqui esse episódio da Rebeca, então o que aconteceu? Né? Como eu já falei que os obreiros não ajudavam em nada, né? Mas isso nem é culpa deles, porque na verdade eles são assim, meio robotizados, você já percebeu isso, né? Eles são treinados para abrir coletânea, fechar coletânea, chega um convidado, como é que fala? Um visitante, você vai lá, abre a coletânea, não dê na mão dele, senão ele termina o culto, ele vai levar embora. Se segura a coletânea, não é assim? Então eles têm todo esse É um esquema, sorrisinho, né? né? Aquele Eu sorrisinho. lembro. Então eles, né? Vai, tá hora, vai para o púlpito, faz o clamor, e aquela coisa, tudo assim, né? Robotizado mesmo. Tem que abrir igreja, fechar a igreja, abrir madrugada, fechar madrugada, grupo de limpeza, tá, não esquece o grupo, tá tudo ali no esquema. Mas quando vem uma situação dessa, uma questão de. Eu falo, gente, isso é uma questão de humanidade, Joaquim. Isso é uma questão de Exatamente. humanidade, um negócio desse. Olha que absurdo. E ficava assim, Joaquim, eu lembro tão bem, nesse setor de mansões, tinha uns 8 ali na frente. Eu lembro tal da quadra 2 também, ficava ali tudo no portão ali, eu parava com a mulher na frente, não tinha ninguém para falar, Os, vamos lá os ajudar, não, vamos robôs, lá os robôs da tirar, obra, né? tira uma cadeira, outro tira o carrinho, outro tira. Não, pegar esses bebês e levar. Não, nem isso, nada, nada, não, nunca, nada, nada. Né? Então, aí outra, eu ainda tocava na igreja. Eu Meu tinha que, Deus. é, Eu eu tinha que tocava levar. instrumento. Eu tocava teclado. Daí eu tinha igreja que eu estava que podia deixar o teclado lá dentro, que eles tinham um negócio, uma grade com cadeado, então eu até tinha a chave também, ficava às vezes com a chave também, né? Eu sempre tive a chave da igreja, a chave que se chama de uma salinha de instrumento, que ficava com uma grade lá, né? Mas quando ia para uma igreja que não tinha essa grade, né, com cadeado, a gente tinha que levar a orientação, então, era terminar o culto, né? Cada um levava o violão, levava coisa, eu levava o teclado para casa. Levava e trazia. Ainda mais instrumento. Meu Mas Deus. isso aí. E não tinha ninguém para ajudar. Então, mas nisso tudo a gente vê assim como eles são despreparados, né, para ajudar as pessoas, como eles não pensam nas pessoas, eles não têm um sentimento de humanidade, entendeu, Joaquim? Eu falo isso, gente, é uma questão de humanidade, nem isso. Né? Eles não têm essa sensibilidade, eles não têm vamos pensar aqui na situação da irmã, não, tá. Sorte que, né, que graças a Deus, né, eu tinha muita força física, né, e emocional também, o Senhor sempre me abençoou nesse aspecto, né, graças a Deus. Mas a senhora dizendo assim, de uma igreja despreparada para as pessoas especiais, eu digo para a senhora que a Maranata é despreparada para especiais, despreparada para situações de idosos, É, né? Eu visitava muito idosos abandonados, né?
Eu acho, inclusive, eu digo que na Maranata, pastor tem tempo, tem data de vencimento. Ele envelheceu, ele se torna um qualquer, ou mais um problema. Porque enquanto ele pode correr para lá, corre para cá, eu conheço alguns pastores que estão jogados na lata de lixo porque estão idosos. Um tá com 3 AVC, sabe? E aí aquelas situações, né? E aí não vale para nada mais. E no caso de crianças especiais, então piorou. Piorou. É. Entendeu? Aquelas famílias que têm dificuldades assim, piorou. Mas Mas só uma coisinha, Joaquim, só para terminar aqui, que eu lembrei que um irmão ligou agora há poucos dias aqui para o Solo, contando que essa igreja do setor de mansões foi fechada, porque por falta de. Hoje ela está fechada, por falta de acessibilidade, porque um irmão, né, que estava lá não conseguia, um problema de acessibilidade, né, não sei como é, que parece que hoje já nem é mais naquela casa que eu estava na época, já é uma outra localidade, mas é ali perto mesmo. E essa igreja foi fechada por falta de acessibilidade. Diz que ele entrou na justiça, eles foram lá, viram que não tinha acessibilidade, eles fecharam a igreja. Você acredita nisso? Então, talvez, né, isso agora eles estejam despertando mais para esse aspecto, né? De acessibilidade. Mas só imagina só, se nesse tempo já existia essa dificuldade toda. Eu estou dizendo porque eu tenho uma filha especial e aqui no Espírito Santo tinha uma fundação de assistência social, chamada Fundação Manuel de Passos Barros, que recebia recursos do governo, recebia aportes de verba de deputados. Uhum. E eu também nunca fui assistido. Inclusive, eu passei por uma dificuldade muito grande e eu cheguei a ligar para ela e falei, escuta, a minha filha, ela usa fraldas. Será que vocês têm algo? Vocês podiam me ajudar? Não, nós não temos, não. Nós não temos essa... O cara falou comigo, mas tranquilo. A fundação não tem esse trabalho. Não tem esse trabalho. Entendeu? É lamentável, né? É lamentável. Né? Inclusive, eles tinham uns cursos lá, né, com uma pessoa conhecida minha, pagou a taxa, uma taxa para fazer o curso, eles nem fizeram o curso, nem devolveram a taxa. Então, assim, eu acho que a instituição Maranata tem um desrespeito total com o membro. Porque o que dá para entender é que a liderança entende que o cara está chorando para ir para a igreja. Ele está totalmente formatado para estar ali. Então ele vai se virar nos 30 e vai estar ali. E que não é verdade. Entendeu? Mas vamos para a segunda pergunta, né? Parece que hoje em dia eles se importam mais com a questão da criança, né? Principalmente criança deficiente. Assim, parece na mídia, parece que estão tentando fazer uma inclusão de especiais. O que a senhora acha disso? A senhora acha que isso é porque eles estão mudando ou é para se mostrar? Como é que a senhora acha isso? Bom, eu até vi uns desenhinhos de criança na cadeira de roda, tocando um violão, uma coisa assim, né? Era um desenho animado, eles incluindo a criança, tal, tudo. Mas, Joaquim, ninguém muda da noite para o dia, não. Ninguém muda uma mentalidade assim, né? Da noite para o dia, não. Eu acho que tudo isso, na verdade, é para ficar bem na fita, como diz o povo, né? Para a imagem da igreja, que eles estão com uma imagem muito desgastada, né? Então, eles estão, assim, tentando mostrar uma imagem melhor, mais humanizada, né? Mas estão, assim, se preocupando com a criança especial, que tem uma deficiência. Mas eu acho que isso é mais uma jogada de marketing mesmo, né? Porque eu acho que a Maranata, no fundo, não se importa com ninguém, nem com criança, nem com quem tem alguma deficiência ou não, com saudável, com idoso, nem com nada. Eu acho que eles não eles estão se importando só mesmo com a arrecadação, porque eles têm que se preocupar com isso, né? Estão pagando aí canais de televisão, estão pagando revista,
muita gente saindo, então eu acho que essa que é a grande preocupação deles, né? Mas não, de fato, eu não acredito nessa sinceridade deles, que agora estão preocupados com a criança, com a inclusão. Não, não acredito nisso, não. Eu vou expressar a opinião, aproveitando o gancho da senhora. Eu acho que a Igreja da Maranata, ela chegou num funil que ela precisa se refazer. Mas eu acho difícil acontecer isso, porque a liderança e os pastores em geral são tão arrogantes, tão prepotentes, que eles não se deixam quebrar para se fazer de novo. Né? Eles não se deixam quebrar. Então, é difícil. Por exemplo, eles conseguem mentir no jornal. A Igreja Cristã Maranata está dando assistência social aos membros. Sai na mídia estadual aqui. Nós sabemos que é mentira. Está lá, patrocinado, mídia paga. Entendeu? Inclusive, irmã Roseli, esse mesmo jornal foi processado 16 vezes pela Maranata. Olha. Então, como é que um jornal que é processado 16 vezes, está elogiando? Inclusive, tem um pastor que diz aí, a mídia do Brasil inteiro está elogiando nós. Claro, com milhares de reais, tem que elogiar, né? E quando a senhora diz assim que eles não mudam, eles mudam por conveniência. Sim. Por conveniência. Por quê? Porque eu falo para os meus irmãos, amigos, que a Maranata vai mudar por conveniência. Ela vai começar a subir favela, tirar foto de cesta básica, mandar cartão de aniversário para os membros, entendeu? Abraçar barrigudinho, desculpa o termo, uma criancinha pioienta, entendeu? Aquele monte de menininho pobre, descatarrento, entendeu? Então é mais ou menos assim. Por quê? Porque os membros já sabem da farsa que ela não ajuda nem os de casa. Só, Joaquim, pode terminar, depois eu só vou contar um negocinho da Rebeca também, que eu lembrei. Imagina um irmão que a enchente passou na casa dele, derrubou a casa dele, ele precisa de uma cesta básica. Aí, para ele conseguir uma cesta básica, eles pedem CPF, identidade, qual o pastor dele, se ele obedece às orientações. Enquanto isso, na mesma cidade, uma comunidade batista, junto com o padre da região, colocou no jornal: se você está com alguma necessidade, nós temos muito para te ajudar. Eles receberam doações. Enquanto isso, a Maranata pegando CPF e identidade. Só ver. Mas pode contar, irmão, desculpa aí. Não, só contar um negocinho antes que eu esqueça, que nós estávamos em Porto Velho, sabe, Joaquim? Nós moramos 1 ano em Porto Velho, de 97 para 98. Eu levei as 3 crianças pequenas para lá, porque o Solo tinha passado num concurso para nível superior de auditor lá em Porto Velho, né? Depois ele veio transferido para Brasília. Mas eu fui e levei as 3 meninas para lá também, né? E a Rebeca estava nesse caster, lá numa das igrejas lá de Porto Velho, e por coincidência foi um final de semana que estava a irmã Sara lá. Estava a irmã Sara, mas umas outras irmãs, acho que era a esposa do pastor Gideuti, mas uma outra irmã lá. E a irmã Sara passou pela Rebeca e viu a Rebeca no caster. Ela viu, quase tropeçou em cima da Rebeca, e eu falo, ela não é professora de criança, fica dando aula e parece que... Ela nem para falar, oi, como é que é seu nome e tal, não é? Eu falo, gente, todo mundo ficou olhando ali, ela quase atropelando a Rebeca ali, passou e entrou na igreja. Eu falo, nossa, ela também acho que, sabe, eu falo, que negócio é esse? Né? Então, por aí você vê que faltou essa sensibilidade também, né? Então, eu acho que no fundo, esse negócio que fica dando aula para criança e tal, mas não sei se até que ponto tem mesmo um carinho especial, não sei, né? Eu deixo aqui essa indagação aí, né? Essa incógnita, né? Aí só lembrando aí dos cuidados. Os atos falam mais que as nossas palavras, né? Exatamente. E eu fiquei surpreendida, viu, lá em Porto Velho, quando eu vi isso. Eu só ouvi também. Porque você espera, porque até as musiquinhas de criança, né? Aquelas coisas todas, né? Essa turma que prepara, aí você fala, quando eles veem criança, né? Eles devem ter um carinho especial. E quando vê uma criança especial,
deve ser um carinho maior, né? Aí você fica frustrado com alguma coisa, né? E falando assim de falta de cuidado, né? Que eles não têm um projeto para cuidar de crianças. Ouve bem, porque por cuidar de criança não é tocar na igreja, não. Entendeu? Não é tocar, não. Cuidar de criança, eles não têm projeto para cuidar de especiais. E e voltando a idosos, né? Eu tinha um conhecido meu, da Maranata, um diácono idoso, ele recebia um bom salário e ele estava acamado. O tesoureiro ia todo mês na casa dele, uma vez no mês, só para receber o dízimo. Olha. Você está vendo? Então você vê que eles não têm, o negócio da Maranata é um negócio. Se a senhora se torna um bom negócio, eles vão investir na senhora. Se não, a senhora é descartada. Entendeu? Mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Né? Na época a senhora estava na igreja, na Maranata. Tinha madrugada? Olha, Joaquim, eu cheguei em 85 na Maranata. Até eu contei isso num vídeo. Eu com o Saulo fizemos um vídeo sobre madrugada. E na época não tinha madrugada todo dia. Esse negócio de madrugada não tinha. Daí, de vez em quando, que eles revelavam, lá tinha umas revelação lá. Eu lembro que uma vez foi levantado 7 jovens para fazer 7 dias de madrugada, 4 horas da manhã. E eu era uma dessas jovens. Então, 7 dias eu ia levantar 3 horas da manhã e ia para a madrugada às 4 e voltava. Então, eu acho que esse negócio de madrugada, eles foram vendo assim, vamos ver até que ponto eles vão aceitando, sabe como é que é? Vão adaptando. Vamos ver se eles vão se adaptando, vamos ver se eles vão aceitando. Daí parava. Depois passava um tempo, agora o mês da... como é que é? Outubro, mês da dedicação, né? Que não era esse nome, não. Uma semana aqui. Vamos fazer uma semana aqui de madrugada. Vamos ver se eles vão aceitando. Vamos ver se o negócio vai colar, entendeu? Até que eles foram indo e viu que o negócio colava. Daí entrou, então, como todo dia, aquilo, né, uma revelação do Senhor e tal, né? Mas eu acho que esse negócio de madrugada, hoje em dia, é uma coisa inviável, né? Esse negócio, para mim, eu acho que cada um deve orar na sua casa, né? Buscar sua intimidade com o Senhor, né? Nós até fizemos um vídeo sobre isso, eu acho que quem quiser saber mais, né, dá uma olhadinha depois aí também. Né? E um detalhe, né? Madrugada da Maranata é uma perca de tempo, né? Tem 5 ou 6 motivos. Vão orar agora para o presbitério, para quem está comprando imóvel, para Deus abrir as portas. Aí, irmão, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Agora, orar pela liderança. Entendeu? Então, não existe oração. Existe um repeteco. Né? Uma reza. Uma reza pela madrugada, que não pode durar mais que 15 minutos. Aí o cara sai chovendo de casa, vai chegar para ficar de 6 a 6h15 e voltar correndo para mostrar para o pastor dele que ele pode ser diácono porque ele foi para madrugada. É difícil. E outra coisa, Joaquim, que é interessante também, que eu lembro que tinha um item que era assim, orar pelos autônomos, independentes, como é que era? Exatamente. Autônomos, consultórios, escritórios, não sei o quê. Eu falava, gente, mas para quê? Esse pessoal tá bem, né? Entra a hora que quiser, sai a hora que quiser, são autônomos, tal, tudo. Mas depois que eu fui saber que, principalmente na igreja que eu estava, tinha uns autônomos lá, como tiveram problema, né? Vários ali tiveram problema. Depois fiquei sabendo também em outros lugares, né, que tinha comércio. Por quê? Por causa do negócio de imposto de renda, de declaração. Aí vem um negócio de receita para o meio, e aí vem mais um escândalo aqui, estoura um negócio ali, pipoca outro ali. Então, eu acho que por causa disso também que eles pediam para... Porque é muito fácil quem tem escritório, tem esses negócios, assim, fazer um driblar o imposto de renda, essas coisas com nota fiscal, essas coisas, você sabe, né, que eu estou dizendo. Então, eu acho que por isso que eles pediam para estar orando sobre esse assunto, que na época eu não entendia bem. Depois que eu fui conhecendo melhor o terreno que eu estava pisando. Até os pedidos, irmã, de oração desse povo é capciosa, né? Agora, quando eles começam a orar, porque o adversário está furioso contra a obra. Não tô sabendo disso, né? Entendeu? Agora, só os irmãos talvez não vai estar curioso, né? Que a senhora falou aí, tem um mês que é o mês de outubro da dedicação. Lembrando aqui que não era mês de dedicação. Que eu fui para a ICM em 1982. Era o mês da oferta voluntária, meu irmão. Então, o que acontecia?
a gente se preparava o ano inteiro para doar. Era mais ou menos igual uma fogueira santa. Era mais ou menos eu igual acho uma que eu fogueira lembro. santa. Então, os manaíns, muito material de construção, terrenos, joias, muito dinheiro, muito volume de dinheiro, era doado nesse mês. Entendeu? Eu lembro. Aí eles traziam uma revelação. A irmãzinha doou 2 passarinhos para o Manaim e Deus abençoou ela, entendeu? É a experiência que ela teve, entendeu? Mas tinha os irmãos que tinham dinheiro, estava tão alienado, que doava tudo. Doava tudo, porque era Eu para o lembro, Senhor. eu lembro de um irmão que tirou relógio, assim, na hora, foi lá no púlpito, levou o relógio. Daí, no outro ano, ele pegou o violão dele, foi lá e levou o violão e colocou no púlpito. E Eu outra, acho que no comecinho era isso mesmo, e outra era coisa, e só lembra depois que que virou de nas dedicação, né? igrejas tinha um gasofilácio, Hum, que olha só, o pessoal está falando hoje dessa Universal da Vida, mas nós era uma Universal travestida. Nós tínhamos um gasofilácio para colocar as ofertas ali, que não se pedia oferta, mas a gente era instruído a levar e colocar no gasofilácio. Para quem não sabe, o gasofilácio é uma espécie de um cofre de madeira, né? Que você coloca o envelope dentro dele. Entendeu? mas, Joaquim, só falando um negocinho sobre a Universal, quando eu estava lá no setor de mansões, tinha um irmão, sabe, ele era muito querido, tudo, e ele conversando comigo, acho que era depois da reunião de senhoras e tal, né, e eu acho que estava pondo flor, não sei, eu fiquei conversando um pouco, falei, irmão, da onde que você veio antes de vir para cá? Ah, irmã, eu estava numa dificuldade aí, num negócio, num imbróglio aí, que era assim, uma semana era a semana de passar embaixo da porteira, da outra semana era a semana da rosa ungida, e ele foi contando. Daí eu cheguei em casa, falei assim, pois é, só. E eu fiquei pensando no carro, né? Ele contando como que era lá no lugar que ele estava, e hoje, como que é, né? Hoje eu acho que nós estamos na mesma situação, né? É a semana da madrugada, na outra semana é a semana do Exatamente. jejum, dormindo, a outra semana é a semana do culto meio-dia, outra semana. Então, quer dizer, eu falo assim, só eu acho que ele Só saiu do trocaram cofre os dele nomes. e pulou na outra. Deu no mesmo, Exatamente. trocou 6 por meia dúzia. Então, se a gente Exatamente. for pensar bem, né? Exatamente. É. Irmão Roseli, nesse tempo que a senhora entrou na Maranata, tinha satélite? Ai, Joaquim, graças a Deus, eu não cheguei a pegar esse satélite, não. Não sei se foi o seu caso, mas eu não cheguei a pegar, né? Mas eu já escutei falar muito dele e me lembra um pouco aquele negócio, né? Sabe quando a pessoa quer estar em todos os lugares? Exatamente. Quer ocupar todos os espaços, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Isso, Então, isso, isso me reporta às ditaduras antigas, né? Que o cara, então, igual o Hugo Chávez, ficava 3 horas na televisão, nos canais todos de televisão. É mais ou menos assim. Mas esse é, negócio de satélite, pelo menos na Grande Vitória, deu muito problema. é aquele negócio, né? Diz que todo mundo quer ser como Deus, né? E Deus, ele é Exatamente. onisciente, né? E ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, às vezes, ele quer estar em todos os lugares, Mas, né? mas E assim tem que ser só ele. a senhora não perdeu nada, não, tá? Porque o satélite da Não. Maranata é só caça-palavra. Você chegou a pegar o satélite? Peguei satélite. É o caça-palavra. Aí você tem que identificar o que que o Judeti está querendo dizer naquilo. Você tem que tentar entender o que está querendo. Porque ele fala alho com bugalho e você tem que entender. Aí você tem que dar resposta. Aí eu conheço pastor que ele ficava sozinho dentro da igreja, até a esposa dele sair para fora, porque nem ela suportava o satélite. E um detalhe, tá? Tem uma amiga minha, esposa de um pastor, que agora ele não está mais na Maranata, que ele saiu da Maranata por livre e espontânea pressão. Que a esposa dele entrava na Maranata, o satélite entrava e começava a vomitar. Nossa. Mas, Joaquim, Sério. veja bem, a ideia, quando você está ali pregando, levando uma palestra, alguma coisa assim, você sempre procura ter alguém para interagir.
Isso é muito importante, você ter um contraponto, você sempre Exatamente. busca alguém que está prestando mais atenção em você, sabia disso? Você tem que interagir, você, né, procura sempre falar mais perto da pessoa, umas palavras até melhores, para ser bem entendido, tudo isso, né? Então, agora eu falo, gente, como que você vai interagir com o satélite? Como? Um negócio que não interage com nada. Qual a motivação que uma pessoa tem de sair de casa e ir para um lugar desse? Né? A motivação é ficar zelando pela função, porque senão. Porque aquilo ali, eu acredito que aquilo ali não edifica ninguém, um negócio desse, né? Hoje não precisa nem de pastor. O cara chega lá, o pastor do Maranata é o seguinte: você sabe ligar e desligar satélite? Sei. Então você pode ser pastor. Entendeu? A conversa tá boa, mas nós vamos para a próxima pergunta. Né? A senhora foi instrumentista. O que a senhora acha desse tal grupo de louvor? Qual a impressão que a senhora tem? Olha, Joaquim, eu conheci muita gente talentosa ali dentro, mas eu também vi que tinha muita gente ali que não tinha nem talento nenhum, né? A gente falava assim, fulano tá ali coçando a barriga, fica ali coçando a barriga, mas tá ali dentro, né? Fica até empolgado com aquilo, embora não tenha nem talento, né? Não tenha essa vocação para ser um grande instrumentista, mas está ali dentro. Mas o que acontece? A gente vê ali que é uma disputa de egos, né? Nossa, não sei hoje em dia, mas na minha época, uma vez terminou um culto, eu vi o tecladista e o guitarrista, eles se pegaram a tapa depois do Meu culto. Deus. Foi a tapa, que tiveram que separá-los. Daí eu disse, nossa, o que será que vai acontecer? E o que aconteceu com os dois? Nada. Porque o tecladista era o filho do pastor. E o guitarrista, eu acho que ele dava um bom dízimo ali dentro também, acabou que não aconteceu nada, nem com o outro. Mas você vê como são as coisas, né? Porque ali é um campo de batalha, né? Esse negócio ali de grupo de louvor, às vezes você pensa que é uma benção, você olha, né, quem está vendo, escutando aquilo, acho tudo lindo, maravilhoso, mas tá ali um querendo comer lá o fígado do outro, né? Um ali querendo, né, passar a perna no outro, né? É um negócio complicado. Eu acho bem complicado esse grupo de louvor. Uma disputa de ego. E na minha opinião, hoje ainda está pior, né? Porque eles fizeram um grupo de louvor da região e um de um polo. E alguns são pescados das igrejas, né? Automaticamente seriam os mais talentosos, né? Mas é difícil, o negócio é certo. Mas vamos para a próxima pergunta. E o que a senhora diz do grupo de intercessão no Maranata? A senhora já fez parte? Também. Né? Eu fiz tudo ali dentro, tudo que eu podia ter feito, eu fiz, né? Mas eu sempre falo que aquele grupo é o grupo da fofocalização. Tem um programa lá no SBT parecido com isso. Porque, na verdade, Joaquim, eles reuniam as pessoas ali, né, que eram aquelas pessoas que estavam mais tempo na igreja, tal, usaram dons, aqueles negócios, mas eles ficavam comentando muito sobre a vida dos outros. Pelo menos foi o que eu percebi. Né? Pastor, tem um casal ali que está se separando, tal, ele disse isso para ela, ela falou isso, tal. Então vamos orar. Uma pessoa pode levantar e orar por eles. Eu falo, gente, ué, só isso? Outro aconteceu aquilo, tá? Vamos orar por ele. Outro está precisando de. Vamos fazer uma oração por ele. Ué, né? Então é assim. Eu falo, gente, você tem uma família, tem um casal sendo, né? Está quase se separando, uma família sendo dissolvida. Não é para o pastor ir lá? Não, me dá aí qual é o endereço. Alguém sabe onde é que mora? Deixa eu anotar aqui. Não, tá, tudo. Quem é que pode ir comigo lá? Vamos lá comigo. Quem com o irmão, tal. Vamos ver, vamos reunir aqui. Né? Ou eu não posso ir, levanta outra pessoa para ir, né? Dá incumbência para outra pessoa. Mas não, ali ninguém fazia nada por ninguém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. É assim? Vamos orar? Né? Eu acho difícil isso. Enquanto isso, as famílias se perdem, né? Eu acho que a ideia era saber o que estava acontecendo na igreja, principalmente que muda muito de pastor, então eles já queriam saber o que está acontecendo, como que é o perfil de cada um ali, sabe, como que age cada um, se aquele é segundo casamento, se não é, entendeu? Acho que é isso que eles queriam saber mesmo, né? Assim, na minha opinião, é um grupo que espreita para as pessoas terem que obedecer ao presbitério.
Tem que obedecer a liderança. Mas depois... Pode falar, Joaquim. Eles são prejudicados ali no grupo de intercessão se ele for daquele tipinho que eu não quero nem saber dessa turma. Entendeu? E humilham mesmo as pessoas, tá? Humilham. Nós temos até no canal, né, a humilhação que a irmã passou lá, né? Só viu, né? Entendeu? Sim. Tá lembrado? Aquilo é terrível, hein? Aí eles começam. Você não está obedecendo as revelações? Que não obedeceu ao presbitério, obedeceu a revelação. O Senhor mostrou uma nuvem negra sobre a sua casa. E não sei o que lá. E o anjo da morte vai passar. E não sei o que. Gente, é medo. A liderança da Maranata, ela quer ser obedecida à força, no pulso. E ela usa esse grupinho como mais ou menos um grupo de inquisição católico que tinha. É mais ou menos assim. Né? A gente chamava de raio-x na época. Vamos passar pelo raio-x. Mas sabe que depois eu não pude mais participar, porque veio uma orientação, revelação, sei lá como é que eles chamam, que a esposa de pastor não podia mais participar. Daí eu ficava do lado de fora, lá esperando. E cada coisa que acontece ali, a gente fica horrorizado. Você vê, né? Eu falo, onde que tá? Não são, né, uma só carne? Né? Deus não fez os dois uma só carne? Não, daí separou um para cá, outro para lá, né? Ossos dos meus ossos. É difícil. Serão todos uma só carne, mas para Maranata parece que não é, não. Agora, detalhe. Parece que a senhora deu aula também para adolescentes e jovens. O que a senhora achava que as apostilas que vinha escrito ali, tudo estabelecido, aquela regrinha? Porque a gente sabe, né? Eu, por exemplo, fui muito tempo dessa igreja, né? Ou seita, ou instituição, né? Eu, para mim, é seita. Mas que não pode fugir a regra. Se fugir a regra, está desobedecendo. Como é que a senhora pensa isso? Como é que era isso? Olha, eu até fiz já, acho que uns 2 vídeos para jovens, fiz também para senhoras, tudo. Mas só contar aqui algumas coisas que eu não contei nos vídeos, porque vinha aquelas apostilas, aquilo para mim era uma aberração, aquilo, né? Eu lembro para senhoras, vinha aqueles assuntos que não tinha nada a ver com senhoras, tabernáculo, não sei o que, éfode, não tinha nada a ver com senhora. Daí, meios de graça, daí quando passava a apostila todinha, ai, que bom. Daí veio a segunda apostila, ai, que bom, né? Mudou um pouco o assunto, né? Daí vinha outra apostila, o que era? Era para repetir a outra. Falou, nossa, eu tinha que começar a repetir tudo de novo. Então era aquela lavagem cerebral mesmo, sabe? Aquela coisa, aquela repetição, né? Eu falo, gente, como que pode, né, falar que Deus revelou isso, para repetir isso de novo, Deus revelou, né, tem que falar isso para o jovem, falar isso. Eu já ia para outros campos, já tentava mudar um pouco, mas né, uma hora vão cortar minha cabeça aqui, porque eu mudava um pouco, eu incrementava. Eu sempre falo assim, Joaquim, que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Exatamente. Nossa! Mas eles cercam a palavra para que eles não percam domínio. Entendeu? A gente vê as coisas, gente. Eu tenho aqui um livro do Jureti, dizendo que a espada do anjo que ficou na porta do jardim é tipo do Espírito Santo de Deus. Nossa! Você entendeu? Então quer dizer que a espada flamejante é tipo do Espírito Santo de Deus. Entendeu? E quando a senhora fala isso, é assustador. Porque o que acontece? O livro do Jureti Gueiros, Fé, Sua Manifestação Histórica e Profética, na página 44, diz que a fé do Maranata é feita por adestramento. Nossa! Então a senhora imagina, adestrar. O que a senhora pensa quando falei adestrar? Nós vamos... Gato, animal... Exatamente. Ele vai gritar obra. Né? Tudo que a liderança fizer, ele vai repetir, porque está adestrado. Então, a fé por adestramento sistemático. Está no livro do Jureti Gueiros, tá? Não é eu que estou dizendo isso, não. Entendeu? Grave um negócio desse, hein? É grave. Mas vamos, irmã, no próximo... Só também. E o grupo de senhora, minha irmã? A senhora que era esposa do pastor, o que a senhora acha disso? Nossa, aquele grupo de senhoras era uma judiação, porque tantas irmãs boas ali dentro, né? Falo assim, as irmãs que, né, tão assim, que podiam até ser usadas mais na palavra, tal, tudo, mas né, tinha que ficar ali dentro daquele quadradinho, né?
só ali pregando aquele negócio mesmo, aquelas coisas mesmo, coisas que não tem nada a ver com senhoras, nada a ver, né? E hoje em dia parece que está pior ainda, né, Joaquim? Não sei se você sabe, que parece que uma quarta-feira à noite que eles fazem, tem que comentar o que é falado no domingo de manhã na escola bíblica. Eu falo, gente, o que isso tem a ver com senhoras, né? É uma judiação, é uma Piorou pena, muito. né? Piorou Eu muito. acho que reunião de senhoras tem que ser uma coisa voltada também para senhoras, assim como para jovens, tem que ser voltada para jovens, né? Sempre de acordo com os anseios deles, né? Não assim com coisas que não tem nada, não tem relação nenhuma, né? Com a condição de cada do jovem, da senhora, nem nada ali, né? Então eu acho aquilo é uma perca de tempo, é desgastante aquilo. Eu acho que é para fazer você perder tempo mesmo. Aqui na Grande Vitória, teve uma reunião de senhoras que teve uma pregação, sabe de quem? Uma pregação póstuma de Jurama Gueiros. A esposa já morreu e ela tá no satélite pregando para as irmãs. Só imagina que situação. Então você vê que o negócio é sério. Mas a nossa live tá ficando grande, hein? Mas a senhora ficou 20 anos na Maranata. 20 anos. Gente, não é 20 dias. O que a senhora tem na mente uma pregação que mexeu com a senhora, que ficou gravada, que a senhora nunca esquece? A senhora fala, isso eu aprendi. O que a senhora diz? Olha, as pregações eram sempre muito rasas, né? A gente sabe disso, né? Não falava muita coisa com coisa. Falava um dom lá e pronto, né? Não tinha muita coisa. Mas eu tinha algumas pregações que eu lembro que foram até engraçadas, sabe, Joaquim? Que hoje eu lembro me faz rir. Não é nada de edificante, mas é assim, é uma coisa tão assim grotesca que dá vontade somente de rir mesmo, né? Eu lembro de um pastor, e ele é bem conceituado aqui em Brasília, mas bem conceituado mesmo. E ele foi pregar na época, foi lá na quadra 2, sabe? Acho que era domingo de manhã. E ele ficou falando de Sansão, e parece que eles até hoje usam esse negócio, não sei não, depois você tem que checar isso. E ele falou que, né, a Dalila era a esposa fiel, e a outra esposa lá que pôs o fogo no rabo das raposas lá, que morreu queimada, não lembro bem. Ah, não, que morreu queimada, né? A outra esposa era a esposa infiel, e não sei o quê, porque a Dalila, porque a outra esposa que era. Falei assim, gente, que negócio é esse? Sabe que negócio, que a forçação de texto mesmo, que quando terminou eu fiquei tão, assim, tão desconcertada com aquilo, eu era meio ingênua ainda, comentei com uma irmã, sabe? Essa irmã também nem está na Maranata, mas hoje em dia ela falou assim, né? Roseli, como que pode você estar questionando esse pastor aí, né? Que esse pastor ele era tido assim como um semideus aqui na área. Eu pensei, olha, mas não dá para engolir um negócio desse, né? Que uma esposa fiel, que pegou um negócio, olha, eu achei aquilo assim uma tragédia. E outra que foi de um obreiro, que ele estava pregando lá no setor de mações também, né? E ficava sentado ali com o meu tecladinho ali, ficava tocando, assim, né? Tinha que tocar durante a pregação toda, né? Tinha que botar aquele É o somzinho, fundo então você musical. fica. Vai emocionar, tem que emocionar. Isso mesmo, o fundo musical, né? Sim, para fazer aquela hipnose, né? Daí eu ficava lá. E eu acho que eles achavam assim, aqui a gente pode falar qualquer coisa, que ninguém está prestando atenção em nada. Essa irmã aqui da frente fica lá com o tecladinho dela, acho que é mulher mesmo, acho que nem raciocínio, não presta atenção em nada. Acho que eles pensavam assim, que não estavam nem prestando atenção. Daí ele pregou assim que a Ana estava lá no templo e pediu um filho para Eli, né? Pediu um filho lá, estava no templo e pediu um filho para o Senhor, não é? E depois veio Samuel, né? Então estava falando sobre a Ana. E a Ana, ela chorou. E a Ana estava no templo, ela se derramou em lágrimas. E a Ana, né, ali e tal, se derramou sua alma diante do Senhor. E lá, ali no templo, e no templo. E Eli estava de longe, viu aquilo. E Eli chegou e perguntou. Aí ele porque o templo. Eu já estava por aqui, já. Quando terminou, eu falei assim: escuta, irmão, não vou nem dizer o nome dele aqui para não expor, irmão, mas eu falei assim, escuta, irmão, ele era diácono, acho que ele era diácono, não lembro. Eu falei assim, que templo é esse que a Ana estava aí derramando a sua alma ali, chorando? Ele falou assim, uai, o templo? Uai, o templo de Salomão. Eu falei, o templo, você tem certeza que é o templo de Salomão? Uai, é o templo de Salomão.
Eu falei assim, mas como que é o templo de Salomão, se nem Davi tinha nascido? Salomão não é filho de Davi? Essa Ana, né, não estava pedindo para Samuel? Depois de Samuel, não foi Samuel que ungiu Saul? Não foi? Você já Não foi pensou? Samuel que ungiu Davi quando ele era ainda novinho, ainda era um jovenzinho? Não foi Samuel? Depois é que veio Salomão. Então, como que é o templo de Salomão? Ele olhou para mim, sabe, você me pegou agora? Eu falei assim, então foi umas coisas assim, engraçadas, sabe, que você fica lembrando, né, que o templo, na verdade, não era o templo, era o tabernáculo, né? O tabernáculo ele ficou fincado em Siló, né? E passou o período todo de juízo, fincado lá em Siló. Então, quando eles falam assim, olha ali, está escrito templo, eles pensam que remete ao templo de Salomão, mas não é. Né? O centro religioso na época era Siló, e a Ana ela ia até Siló, e depois não tinha aquele episódio da Ana, Penina, Eucana, né, que ela ia até Siló e tal, né, ia lá, chorava, se derramava. Quando ela voltou, daí ela ficou grávida do Samuel, daí ela, quando o menino já estava com 5, 6 anos, ela foi lá e entregou o menino, então, para o Eli, né, lá em Siló. Só que Siló depois foi destruído, acabaram, deixou de ser o centro religioso, depois lá na frente, lá depois na época já de Salomão, daí foi então Jerusalém. Mas então nessa época era Siló. Mas como a Maranata, eles conhecem tudo picadinho, entendeu? É isso que eu sempre falo. Eles conhecem a Bíblia de uma forma picada, eles não conhecem a Bíblia de uma forma linear, eles não conhecem a Bíblia por inteiro. A E saber ligar, historicidade do negócio, né? Da Bíblia. saber ligar os fatos. A Bíblia sempre fala que ela é uma coxa de retalhos, e você tem que, às vezes, sair costurando, entendeu? Você tem que ligar os fatos. Você tem que, se você for pregar, fazer qualquer tipo de pregação, você tem que saber o tempo, o espaço, qual o período que você está ali, né, que tempo que se deu isso, que época que foi, qual era o império na época, tudo isso você tem que saber. Né? Foi um período depois do exílio, antes do exílio, então tudo eles vão lá para frente, não tem cuidado nenhum com nada, acho que também ninguém entende nada. Eu estou vendo as pessoas assim, não prestam muita atenção, não sabem ligar os fatos. Entendeu? Não, isso aqui é antes da lei, isso aqui depois da lei, isso aqui. Né? Então, são essas coisas que acontecem. Né? Mas o pior mesmo é quando é um pastor, isso que eu acho terrível, quando é um pastor que está ali na frente, diante de uma congregação, que tem essa responsabilidade nas costas dele, que eles colocam isso nas costas dele. Eu acho que isso daí é uma coisa assim, né, como foi esse pastor Rogério França, que nós até fizemos um vídeo, né, que rasgou a Bíblia mesmo ali, né? Não precisa de Bíblia chegou mais, a ver né? isso? Chegou a ver, Joaquim? Eu vi. Não tem, para ele, não está na Bíblia, mas é revelação. Já tem uma Então, experiência. Então, se a quando gente se for, trata de um pastor, eu acho muito grave isso. se a gente for olhar esse negócio, tem experiência, por exemplo, tem na República Democrática do Congo, as pessoas têm experiência em dançar com os mortos. Eles vão para o cemitério dançar. Tem um ritual. Tem experiência aí. Só tá entendendo? Então é complicado. Mas o povo é difícil. Eles ficaram aí, 6 meses falando sobre Neemias. Falando bobagem, 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 bobagem. Eles não aprenderam nada. Eles só descobriram que tem um monte de Sambalate Tobias contra a obra. Que bobagem. Que bobagem. Entendeu? Eles não sabiam que Eliasibe, ele entrava com Tobias dentro das salas de mantimento, roubava o dízimo e gastava a seu bel prazer, e Neemias repreendeu ele. Malaquias, lá também repreendeu, tinha virado costume do sumo sacerdote desviar o dízimo. Nesse tempo, os levitas já estavam indo trabalhar, porque eles não tinham o que comer, porque o sacerdote estava fazendo farra com o dízimo. Não dava para eles a parte deles. Então, é difícil. Então, só ver que eles vão repetindo, e fica no adestramento. Mas vamos lá. E Sambalat era o camarada que estava dominando ali a região. Ele estava fazendo uns negócios ali, estou tirando proveito da situação. Exatamente. Neemias ali. Né? Então, eu acho que eu sei que Sambalat dessa história está mais que outra. Ainda mais agora, né? Agora que, na minha opinião, vou deixar aqui no live, na minha opinião, a Maranata não levanta mais pastor. A Maranata levanta homens para cuidar dos negócios dela que ela tem,
dentro da justiça, dentro economicamente. Então, se for viável como profissional para ela, é levantada a pastor. Inclusive o advogado, né, que está nos processando, foi levantado a pastor. Você está entendendo? Mas vamos lá. E agora, nosso tempo está bem corrido, né? Mas vamos lá. Quanto ao êxodo da Maranata, esse monte de gente saindo, o que você está achando disso? Olha, Joaquim, eu acho assim que a pandemia ajudou bastante, né? Porque as pessoas ficaram mais em casa. Isso também já vem acontecendo há mais tempo, né? Esse êxodo, né? Acho que desde a época dos escândalos. Mas a pandemia foi o que deu um empurrãozinho nessa situação toda. Porque eles ficaram em casa, agora começaram a ter mais tempo de vasculhar as coisas, de olhar a internet, de ver YouTube, né? O canal Maranata Anathema mesmo, nosso canal teve muitas e muitas visualizações depois da pandemia. Né? Então, assim, eles passaram a ter mais tempo, a ver que é muito bom ficar em casa, olha como é bom, né? Como é gostoso ficar em casa. Exatamente. Né? E começaram a pensar um pouquinho, a raciocinar um pouquinho, né? Também outro fator que deu esse êxodo todo da Maranata foi a história do Anchieta, né? Que quebrou a Maranata no meio, levou aí pelo menos a metade, não sei se é bem isso, não sei, com números, né? Mas muita gente está aí saindo também, indo para a ICR, outra daquela de Portugal, a outra que tem também lá em uma comunidade da Graça que tem... Já saiu IERC, Filadélfia... um monte aí de gente, né? Mas eu sempre falo assim, já que você conhece a história do sapo, você sabe como que cozinha sapo? Sabe como é que é? Aquela historinha, né? Ele morre esturricado, né? Ele não sai da água, né? Eu vou refrescar para você a historinha que eu conheço do sapo, né? Sua memória. O sapo, você coloca ele para você cozinhar o sapo, você coloca ele numa água fresquinha dentro do caldeirão. Aí ele entra na água fresquinha, fala assim, tá parecendo meio breche, né? Ou como tá gostoso aqui. Isso aqui tá muito bom, né? E ele vai ficando ali, né? Só que a pessoa começa, então, a aquecer um pouquinho a água. E a Maranata, ela foi aquecendo um pouquinho. Eu até coloquei aqui, ó, para não esquecer. Então, a Maranata, Joaquim, ela foi aquecendo essa água, sabe? E sabe como é que ela aqueceu? Ela foi introduzindo nessa água, sabe o quê? Ó, o clamor pelo sangue de Jesus, ela foi introduzindo. Ela introduziu nesse caldeirão aí, ó, meios de graça, ela introduziu. Aí ela foi aquecendo devagarinho, entendeu? Esse aqui vamos deixar por último, que é mais recente. Aí ela foi introduzindo também o jejum dormindo, né? A obra como forma de vida, todas essas doutrinas que não têm base bíblica nenhuma. Mas ela foi jogando, e ali ela foi aquecendo. Cada vez que ela jogava uma doutrina dela dentro do caldeirão, ela foi aquecendo. Daí ela jogou também o quê? A consulta à palavra, ou bibliomancia, né? A consulta à palavra, ou bibliomancia. E ela foi aquecendo, ela foi aquecendo, ela foi aquecendo. Ah, dons espirituais, quarta trombeta, ela foi aquecendo, né? Aqui, ó. Salomão, tipo do Espírito Santo. Onde que está isso na Bíblia? Difícil, né? Mas aí, Joaquim, ela aqueceu muito e rápido. Foi quando ela jogou o quimerismo, a quarta e a quinta medida, e para ferver mesmo de vez, ela jogou ciência e fé. Quando ela jogou tudo isso ali, o que aconteceu? Os sapaiados começaram a pular fora, porque foi muita coisa, muito rápido, entendeu? Ela aqueceu numa rapidez. Aí todo mundo começou a pular fora, porque eles tinham que ter feito isso bem devagarinho. E eles começaram a aparecer muito no YouTube, nas redes sociais, aí que foi também que aqueceu. Se eles tivessem ficado mais como é que fala? Escondido ali, entendeu? Num lugar só na retaguarda, né? Na retaguarda, não ter se exposto tanto, escuras, talvez. Né? Aí eles aqueceram muito. Quando eles aqueceram, deu assim, muito na vista e o sapaiado já começou a pular fora, Joaquim. Então, eu acho que eles mesmos é que estão, né, estão fazendo com que as pessoas saiam da Maranata. Né? Porque, na realidade, eles nunca assumem que eles precisam se confessar, que eles precisam rever essas doutrinas malignas deles, né? E sempre culpam alguém.
Então, quando a gente começa a falar sobre isso, vem lá o processo para um, processo para outro, uma irmã que é dona de casa processada, é um irmão processado um monte de vez, e aí vai. Aí, quando a gente vê isso, a gente fica preocupado. O que essa instituição, através da liderança, quer esconder? Ela tem medo de quê? Aí eu pergunto para a senhora, vou fazer uma pergunta para a senhora, sobre a instituição processar os irmãos. O que a senhora acha? Dá a opinião da senhora. Olha, Joaquim, isso daí é uma coisa assim totalmente descabível um negócio desse, porque pense bem, Joaquim, eles estão fazendo isso porque eles não querem ser confrontados e querem ficar com raiva da pessoa até. Eu acho também. Então eles fazem até isso por vingança. É uma forma vingativa. Vamos se vingar daquela pessoa. Joaquim, vingança, a palavra diz que a vingança pertence a Deus, né? Que exatamente. Ninguém deve se vingar de ninguém. Tanto que isso você vê que é uma vingança que a pessoa mora num lugar e eles processam a pessoa em outro lugar. A pessoa, às vezes, não tem condições de pagar um advogado e eles ainda negam, né, aquela gratuidade da justiça. Então, eu falo, gente, qual o interesse deles? Né? O único que eu vejo interesse mesmo deles é para eles se protegerem. Né? Eles querem se proteger, manter aquela imagem deles, eles estão muito preocupados com a imagem deles, preocupadíssimos, estão com medo da rede social, devem ficar aí o tempo todo vacinando o povo para não entrar nas redes sociais, né? E ficam vacinando, fazendo seminários, e eu acho que eles devem passar isso para o WhatsApp, passar para coisa, né? Cerceando a liberdade das pessoas, para as pessoas não pensarem. As pessoas têm que pensar, têm que raciocinar. O homem, Deus fez o homem, né? Com esse, para ser uma pessoa inteligente, racional, né? E, então eu acho que isso é mais um intuito de vingança mesmo, né? Eu vejo assim. É uma covardia aí. E é um tiro no pé para eles, né? Porque os membros precisam saber que eles estão pagando o advogado com dízimo, que poderia ajudar um irmão, poderia ajudar né? Inclusive, nós estamos com a conhecida nossa em Valadares, precisou fazer cirurgia, custava R$6.000 a cirurgia, porque ia demorar no INSS, no sistema do governo, no SUS, né? Desculpa. E o pastor falou que a igreja não tem dinheiro para isso. Tá bem? Entendeu? Mas graças a Deus foi resolvido. Mas a igreja, ela tem 40 anos de igreja, dizimista, e a igreja não pode ajudar ela. Né? Mas, irmã, nós estamos com o nosso tempo bem corrido. eu pergunto para a senhora, qual o recado que a senhora deixaria para os irmãos que estão nos ouvindo? Né? O que a senhora diria para eles? Olha, Joaquim, aqueles que estão nos ouvindo, que ainda estão na Maranata, é aquilo que eu sempre falo, saia logo da Maranata, deixe esse lugar. Esse lugar não é bom para criança, não é bom para jovem, não é bom para senhoras, não é bom para idoso. Eu acho que ali é um péssimo lugar para você se casar ali dentro, como eu já falei. Eu até gravei um vídeo agora há pouco tempo explicando sobre isso, depois vocês podem dar uma olhada. Então, eu acho que ali também, essas doutrinas, nenhuma delas tem amparo bíblico, né? Mas, irmã, a nossa live, né, espero que os irmãos tenham gostado. Lembrar, irmã, que nós estamos com a nossa petição, né? A nossa petição, pedir aos irmãos que nós vamos deixar na descrição desse grupo a nossa petição, uma investigação na Igreja Maranata. Que nós precisamos de transparência, entendeu? Nós estamos sendo aí processados com dinheiro de dízimos, uma farra danada com os valores da instituição, alguns se acham donos. Então nós estamos pedindo ao Ministério Público Federal uma investigação. Então vou pedir aos irmãos que na descrição desse vídeo vai estar a petição, você entra e assina. E eu vou deixar ainda, irmã, meu telefone, posso? Pode, né? Fica à vontade, Joaquim. Meu telefone é 27 996 28 0796. 27 996 28 0796. E nós estamos aí juntando forças, junto com muitas mãos,
para nós tirarmos a nossa associação do papel para socorrer irmãos, porque há muitos irmãos doentes no caminho. A Maranata hoje é caso de saúde pública. Depressão, doença do pânico, suicídio, tá, irmã? Suicídio. Entendeu? Mas, a irmã, a senhora quer dar uma palavra final? Não, só agradecer, Joaquim. Uma benção, viu? Muito bom falar com você. Gostei muito, né? Gostei dos seus esclarecimentos também, gostei muito. Né? Foi uma experiência muito boa aqui, né? Graças a Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês que estão vendo aí, né? Que o Senhor possa estar abençoando, clareando a mente de cada um, né? Exatamente. E eu agradeço aos irmãos que estão no canal Maranata Anátema. Curte esse vídeo, compartilha, manda para o seu amigo, para o seu irmão, que está com dificuldade. Tem o site Celeiros também, hein, Joaquim? O site Celeiros. Pode falar, irmã. Esquecemos. O pastor Paulo tem um site, celeiros.net, que tem vários ali, ele escreveu muitos tópicos com relação a Maranata. Tem muita coisa judicial, ali, né? Também. Né? Tem muita coisa ali. Quem quiser entrar ali, todas essas doutrinas ali, ele colocou ali, refutou cada uma delas, colocando os versículos bíblicos. Muito né? bom. Fez uma coisa bem assim, dentro da palavra de Deus mesmo, celeiros.net. Muito bom. E a gente chega ao final dessa live, agradecendo, que Deus abençoe nossos irmãos, e os irmãos que desejarem conversar conosco, nós estamos à disposição, e que uma boa noite a todos, né, irmão? Amém? Amém. Graças a Deus. Amém.